Ei, você? Você aí mesmo. Você tem dificuldade jogando Rainward? Você já deu rage porque ficou errando o mesmo pulo diversas vezes? Você já sentiu vontade de tacar seu PC pela janela depois de morrer? Bem, então eu tenho algo perfeito pra você. Se você entrou nesse vídeo, você já deve saber do que esse jogo se trata. Você é um Slug Cat, que tem como principal objetivo a sobrevivência. E para sobreviver num mundo tão cruel como esse, com uma infinidade de criaturas que podem te matar facilmente e chuvas tão fortes que literalmente te prensam no chão até a morte, uma das suas melhores armas é a informação. Por isso, eu resolvi criar mais um pequeno guia com várias informações úteis que vocês aí que estão querendo melhorar no jogo podem precisar. Mas dessa vez, essas informações vão abordar partes mais avançadas do jogo, tornando esse um guia mais intermediário. Então se você ainda não jogou tanto o jogo, ou nem jogou o jogo ainda, eu recomendo assistir a primeira parte primeiro, e quando você já tiver mais experiência no jogo, voltar aqui. E lembrando que como esse é um guia mais intermediário, esse vídeo não estará totalmente livre de spoilers, já que várias coisas de diversas regiões do jogo vão ser abordadas. Mas não vai ter nada sobre o final do jogo, nem sobre os lugares mais importantes do mapa, então se você tinha dúvidas sobre isso, não precisa se preocupar. Enfim, vamos finalmente começar com as... Saindo da primeira região do jogo, um dos primeiros grandes predadores que você pode se deparar são os abutres. Eles são enormes pássaros que predam quase todas as criaturas no jogo, com você incluído. Mas tem algo de especial neles. Cada um possui uma máscara em seu rosto. Se você conseguir acertar uma lança no lugar certo, geralmente próximo da cabeça, a máscara vai cair. E coletando e ficando com ela em mãos, o seu Slug Cat vai automaticamente colocar ela no rosto. Por mais que isso pareça apenas um cosmético, isso tem uma das melhores utilidades do jogo. Os lagartos que verem o Slug Cat vestindo uma máscara de abutre vão, em vez de te caçar, fugir de você assustados. Mas não é tão simples assim também. O efeito de medo da máscara dura apenas 17 segundos e meio. Depois desse tempo, o lagarto que anteriormente tinha se assustado vai voltar ao seu comportamento comum. Mas esse tempo pode aumentar para 30 segundos se você estiver usando uma máscara de um abutre rei, uma variante mais forte de abutre que só aparece nas campanhas do caçador, dos Slug Cats da DLC Downpour e The Watcher. Também é bom ressaltar que nem todas as espécies de lagarto vão se assustar com uma máscara de abutre. Lagartos verdes apenas se assustam com máscara de abutre rei, e lagartos pretos e vermelhos não são afetados por nenhum tipo de máscara. Inclusive, se você estiver jogando de monge, você não vai conseguir pegar a máscara de abutre tão facilmente, já que ele é fraco demais para extrair uma máscara de abutre com lanças normais. Então você vai precisar de uma lança explosiva para remover a máscara. E lembrando que se você achar um desses vermes de abutre aqui no chão, você pode usar ele para coletar uma máscara de abutre mais facilmente. É só jogar ele num local com céu aberto. Se a luz for vermelha, quer dizer que ele falhou em chamar um abutre. E se a luz for verde, quer dizer que tem um abutre vindo até o local. Um dos predadores mais comuns do mundo de Rainward, estando bem abaixo dos lagartos, são as centopeias. Elas variam muito de tamanho, indo de pequenas a completamente colossais. Centopeias atacam ao agarrar o corpo de uma criatura com as duas pontas de seu próprio corpo e então lançando uma carga elétrica, literalmente criando um circuito com o bicho no meio e eletrocutando ele até a morte. A agressividade das centopeias varia com o tamanho, o que torna as maiores geralmente mais agressivas. Isso acontece por um motivo mais técnico, que é o peso. Quanto maiores, mais pesadas elas são, e elas sempre tendem a atacar tudo que for mais leve que elas. Para evitar confrontos com elas, é bom saber de algumas coisas. Primeiro, que elas enxergam apenas o movimento, e também só podem te ouvir caso estejam paradas. Então a melhor forma de passar por centopeias maiores sem atrair a atenção delas é andando agachado. Assim como os lagartos, centopeias também têm medo de Cherry Bombs, então é sempre bom usar esse item para tirá-las do seu caminho quando necessário. Mas diferente dos lagartos, na maioria das vezes vale a pena matar centopeias. Isso acontece porque todos, eu repito, todos os Slug Cats do jogo podem se alimentar de centopeias de qualquer tamanho. Isso não é algo exclusivo dos Slug Cats carnívoros, como muitas pessoas pensam. Você literalmente poderia comer uma centopeia vermelha usando um monge se você quisesse. Mas, como toda regra tem uma exceção, ainda existe um personagem que não pode fazer isso. O Santo, o único Slug Cat vegano do jogo. E antes de finalizar, só tem mais uma coisinha. Se você tem a DLC Downpour ativada, você pode acabar achando essas lanças elétricas, que além de causarem dano, atordoam a criatura atingida. Assim como lanças explosivas, as lanças elétricas também são normalmente encontradas com os Scavengers, mais especificamente com o Scavenger de Elite, uma variação mais forte, mais ágil e mais inteligente que Scavengers comuns. Se você usar muito uma lança elétrica, ela pode acabar descarregando. Não só isso, como às vezes dá pra achar elas já descarregadas. O que muita gente não sabe é que tem como recarregar a energia dessas lanças. E é justamente usando o corpo das centopeias que eu acabei de falar sobre. O corpo da centopeia sempre vai recarregar uma lança elétrica, ela estando viva ou morta. Não é surpresa pra ninguém que uma das primeiras frustrações mais comuns de um jogador de Rainward é ficar preso em um lugar com muita água. Por isso, vim aqui solucionar isso com algumas dicas. Primeiro, que muitos novos jogadores cometem o erro de ficar apertando o botão de pular debaixo d'água. Isso pode até fazer seu personagem fazer umas braçadas um pouco mais fortes, mas em geral isso só piora a situação, já que fazer isso drena todo o seu fôlego quase que instantaneamente. Para nadar da forma mais eficiente possível, a única coisa que você precisa fazer é nadar em zigue-zague, mas não fazendo curvas bruscas. É só ir suavemente para cima e para baixo enquanto nada
nada horizontalmente. Isso faz com que seu personagem nade bem mais rápido, diminuindo muito as chances de você morrer afogado. E é bom lembrar que se você estiver nadando dentro de algum lugar com um teto, é bom tomar cuidado para não subir demais, já que seu personagem pode acabar ficando preso e se arrastando nele, diminuindo significativamente a sua velocidade de nado. Além disso, se você achar uma dessas plantas bolhas aqui, dá para você usar ela para durar por muito mais tempo debaixo d'água, te permitindo cobrir distâncias muito maiores enquanto submerso, o que também pode te ajudar a praticar o nado. Durante sua jornada pelo mundo de RimWorld, você vai acabar se deparando com diversos itens diferentes, cada um com uma utilidade única e muitas vezes escondidas. Por isso, muitas das utilidades desses itens passam despercebidas pela maioria dos jogadores, o que pode acabar causando alguns problemas nos momentos em que você poderia utilizar elas. Por isso, eu selecionei alguns itens específicos para explicar suas utilidades e formas de uso, começando pelos... Esses são itens exclusivamente encontrados em uma área de final de jogo. Farm Arrays, ou conjuntos agrários em PTBR. Nessa região você vai encontrar muitos desses cogumelos em formato de bola, e seu uso geralmente é atrelado aos Reindeers, que são esses cervos gigantes aqui. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas agora eu quero focar no outro uso deles, que é o de inseticida. Se você arremessar um Spore Puff em um inseto, como as centopeias que eu falei sobre anteriormente, ele ficará envenenado, causando sua morte em apenas alguns segundos. Essa é uma utilidade extremamente poderosa, já que ela te permite eliminar até mesmo a centopeia vermelha blindada, que é um dos maiores predadores do jogo, com muita facilidade. Além disso, eles podem ser usados para pacificar colmeias, permitindo que você as colete e então use elas como granadas desaceleradoras. Vagando pelo mapa, você pode acabar se deparando com essas coisas que parecem frutas penduradas, mas a verdade é que isso são ovos. Ovos de Noodleflies, mais especificamente. Ao pegar um desses ovos e dormir no abrigo, você vai acordar com 2 bebês Noodleflies do seu lado, te garantindo 4 pontos de comida já no começo do ciclo. O problema é que assim que você pega um desses ovos, você pode acabar se tornando o alvo de uma mãe Noodlefly. Elas são extremamente ágeis e mortais, mas elas têm uma fraqueza: túneis. Dentro de túneis, as mães Noodleflies ficam incapazes de atacar e se tornam um alvo fácil, tornando sua eliminação uma tarefa muito mais simples. E já que elas ficam te perseguindo que nem doidas quando ficam putas com você, não é tão difícil de atrair elas pra dentro de um também. Vagando por áreas escuras, você pode encontrar essas bolinhas azuis brilhantes presas a uma planta. Essas são as Flashbangs. E se você conhece um pouquinho de jogos FPS, você já deve saber mais ou menos para o que isso aqui serve. Ao arremessar uma Flashbang, ela vai brilhar intensamente e então desaparecer. Esse brilho é capaz de cegar temporariamente Myros Birds, Myros Vultures, Scavengers, aranhas cuspidoras, aranhas mães e mata instantaneamente aranhas comuns e aranhas pequenas, as tornando ótimas armas contra criaturas da escuridão. Águas vivas podem ser encontradas apenas na região de Shoreline. À primeira vista, elas podem parecer só uma fonte de comida chatinha que te dá uns choques se você passar por baixo, o que pode até ser verdade, mas elas também são uma das ferramentas de atordoamento mais eficientes do jogo, já que quando arremessadas, as águas vivas acendem e eletrocutam qualquer criatura que encostar nelas durante 3 segundos. O choque dela é tão poderoso que é capaz de derrubar até mesmo os maiores predadores do jogo, sendo uma arma poderosíssima se usada corretamente. Jogando com a DLC Downpour, você pode acabar encontrando essa fruta azul clara em regiões como Farm Arrays e Subterranean. Para Slugcats cuja dieta permite o aproveitamento de alimentos vegetais, essa é uma das melhores fontes de comida do jogo, já que uma vez ingerida, ela fornece 2 pontos de comida. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que essa fruta tem outra função que também pode ser utilizada por Slugcats carnívoros. Quando em mãos, a Geoduck pode servir como repelente de Wormgrass, uma grama devoradora que pode ser encontrada principalmente nas mesmas regiões em que você encontra a fruta. O efeito repelente funciona a todo momento, mas ele ganha ainda mais eficiência se você agachar na hora de passar pela grama. Apesar de uma habilidade poderosa, ela ainda possui limites, já que se a grama for grande demais, é capaz dela te matar mesmo com Geoducks na mão. Também da DLC Downpour, as Lillipucks são pequenas flores que crescem na água e possuem um pequeno brilho que se apaga se arrancadas das suas raízes. É uma fonte de comida facilmente encontrada em locais com bastante água, mas assim como as Geoducks, essa não é sua única função. Quando arremessadas, as Lillipucks se comportam de forma similar às lanças, mas diferente das lanças que podem ser usadas quantas vezes você precisar, as Lillipucks são como uma lança descartável de uso único, já que assim que ela acerta seu alvo, a Lillipuck perde sua ponta, se tornando inutilizável como arma. Ela dá menos dano que uma lança comum, mas pode ser usada como uma forma de causar ainda mais danos a um único alvo, já que ela pode ser carregada ao mesmo tempo que lanças. Pra ser sincero com vocês, essa dica aqui é tão simples que deveria ter sido mostrada na primeira parte do guia, mas antes tarde do que nunca, né? Basicamente, é possível conseguir um impulso de velocidade ao sair de um cano. Pra fazer isso, é só apertar o botão de pular logo quando você sair. Simples assim. A velocidade que isso dá é uma ótima adição para otimizar a sua locomoção geral pelo mapa e pode te ajudar a despistar predadores mais facilmente. Ei, faz um tempinho, não?
Foi mal, galera. Canal errado. Agora estamos entrando na parte que eu considero a mais importante para o aprendizado da movimentação de Ringworld. Por isso eu vim pessoalmente aqui dentro do jogo com minha famigerada Ratazana Trembala, que vocês todos conhecem, para ensinar esses movimentos. Para auxiliar vocês, eu vou estar usando um mod que me permite mostrar os botões que eu aperto quando eu me movimento. E também vou deixar um indicador de dificuldade ali em cima, para que vocês tenham uma ideia de quão difícil é cada um dos movimentos. Dito isso, vamos finalmente começar a nossa aula sobre os... Para começar, primeiro precisamos aprender a base de todos os slides. O slide comum é um movimento muito simples de fazer. Basta se mover na diagonal para baixo e logo depois apertar o botão de pular, sempre lembrando de segurar o movimento para o lado até que o slide termine. A forma base do slide é especialmente útil para entrar rapidamente em canos e túneis que estejam no nível do chão. E agora que vimos a forma base, nós finalmente podemos começar a aprender as variações, começando pelo slide jump. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de fazer, já que diferente da forma base, realizar esse movimento requer um timing preciso. Essa variação de slide é a que eu considero a mais importante para qualquer jogador aprender, já que assim que você domina ela, você pode praticamente substituir a caminhada convencional em terrenos planos. Para executar essa técnica, é só fazer um slide e apertar o botão de pular bem no finalzinho. Depois que você pula, dá para também combar com um rolamento e então mais um pulo. No começo, você pode acabar sofrendo um pouco com o timing, mas o segredo é sempre praticar quando você tiver a chance. Lembre-se, a prática leva à perfeição. E como eu disse antes, eu recomendo muito que vocês foquem em aprender essa variação em específico, já que na minha opinião ela é a melhor quando a questão é otimizar sua velocidade geral no jogo. Bem, agora que eu terminei de explicar, vamos falar sobre a próxima variação, que é o slide estendido. A partir dessa variação já começa a complicar, já que o timing e os controles ficam ainda mais complexos e precisos. Para realizar esse movimento, você precisa primeiramente realizar um slide comum com um item arremessável em mãos. Assim que o slide pegar velocidade, você rapidamente aponta para o lado oposto do slide e arremessa o item. O impulso que isso te dá é gigantesco e aumenta muito a distância que você percorre com o slide. Assim como no slide comum, você pode realizar um slide jump no final do slide estendido, também te dando a oportunidade de combar com um rolamento e mais um pulo. E agora vamos falar sobre outro tipo de slide, os slides de combate, começando pelo slide mortal. E sim, é exatamente como o nome diz, essa técnica te permite realizar um mortal a partir de um slide. Para fazer isso, você precisa apertar o botão de pular no finalzinho do slide, mas diferente do slide jump convencional, para fazer essa variação você precisa apontar para o lado oposto na hora de pular. Esse movimento também tem um timing meio complicado, mas se servir de ajuda, tenta não segurar o botão para baixo quando for fazer essa variação. Isso tá mais para uma dica de experiência própria, já que foi isso que funcionou para mim. Essa variação é muito útil para realizar fintas em predadores, mas o especial dela é, como o nome diz, realizar um mortal no pulo, o que te permite arremessar lanças verticalmente, assim como no mortal comum. Essa técnica é especialmente boa para prender lagartos no chão usando uma lança vertical, o que te permite eliminar eles mais facilmente e ainda por cima farmar um pouquinho de aula. Brincadeiras à parte, a próxima variação é o arremesso de slide. Se você arremessar um item na direção que você está realizando o slide no timing correto, ele vai ganhar um impulso que dá a ele a habilidade de ricochetear, e esse ricochete, se usado de forma correta, pode tornar suas lanças muito mais suscetíveis a entrar na boca de um lagarto. Se você conseguir acertar uma dessas lanças na boca de um lagarto, é muito provável que ele morra na hora, já que a garganta dele é o seu principal ponto crítico. Essa é uma técnica de combate especialmente útil para quando você não tiver como virar o corpo de um lagarto usando pedras ou outros métodos, podendo te tirar de várias situações apertadas envolvendo essas lagartixas bobonas. Bem, e com isso finalmente finalizamos nossa aula sobre os slides. E se me derem licença, eu vou levando esse cara aqui comigo. Você se lembra do Ig? Não esse Ig. Aquele pequeno overseer amarelo que de vez em quando tenta te guiar pelas salas e mostra hologramas e símbolos para te auxiliar na sua exploração pelo mapa. Então, se você estiver sentindo que você não precisa mais da assistência dele, você pode dar a ele um novo propósito. Caso você mate um overseer, ele vai dropar um olho que possui um bom valor de troca com os scavengers. E como ele sempre vai respawnar depois de morto, você não precisa se preocupar com a ausência dele. É uma boa forma de conseguir um item que, apesar de menos valioso que pérolas, é ótimo para trocas e aumento de reputação com os scavengers. Chegando nas partes mais altas do mapa, é capaz de você achar essa minhoca esquisita que tem essa língua que ela usa para se prender nas coisas. Esse é o Grapple Worm, uma criatura que te dá a habilidade de se agarrar nas paredes no teto, melhorando muito a sua mobilidade e te permitindo atravessar lugares que antes seriam inalcançáveis. Para usar a habilidade dele é bem simples, é só apertar o botão de pular quando você estiver no ar, quase como um double jump. Quando você se prender em algum lugar, é só deixar o peso do seu personagem criar aceleração ou então soltar para sair voando. Não só dá para fazer isso, como dá para você escalar com ele, já que toda vez que ele se prende em algum lugar, você é puxado na mesma direção. Aí é só ficar repetindo isso consecutivamente numa parede e você consegue escalar ela. E é importantíssimo ressaltar que o Grapple Worm sempre tende a prender na mesma direção que você estiver movendo o seu personagem. Então lembra de sempre apontar na direção que você quer prender a língua dele. E lembrando também que, assim como Máscara de Abutre, eles não podem ser arremessados. Então a única forma de largar é dropando, apertando para baixo e o botão de pegar ao mesmo tempo.
Em Farm Arrays você vai encontrar muita Wormgrass. Tipo, Wormgrass pra um caralho. Não à toa tem salas inteiras aqui em Farm Arrays que possuem campos que são completamente cobertos por essa grama. E para atravessar esses campos você vai precisar de uma pequena carona desses camaradas aqui. Eles são os Reindeers, cervos enormes que vagam pelos campos de Wormgrass. Para fazer com que um te carregue você vai precisar de um Spore Puff, aquele mesmo item que eu tinha falado sobre, que também serve como inseticida. Quando você estiver em uma sala com o Wormgrass gigante, é só você arremessar o Spore Puff no chão. Fazendo isso você vai ouvir um som de um Reindeer distante. E depois de esperar um pouquinho, um Reindeer vai chegar até a sua localização e se sentar no mesmo local em que você arremessou o Spore Puff. Para subir nele é só escalar pela parte de trás e então segurar nos chifres dele. E lembrando que se você estiver na frente dele e não conseguir subir, tem como você fazer um slide por baixo do corpo dele para ir pro outro lado. Mas caso você chegue na sala e já tenha um Reindeer próximo, fica ainda mais fácil, já que para subir nele é só dropar o Spore Puff no chão. Fazendo isso, o Reindeer vai se sentar e abaixar sua cabeça para comer o Spore Puff, permitindo que você segure nos chifres dele sem nenhum problema. Depois de subir no Reindeer, é possível que ele demore um pouco para começar a se mover ou até mesmo vá para a direção errada. Pra solucionar isso, é só ficar se remexendo que nem louco. Tipo, literalmente spamando todos os botões de movimento. Isso vai fazer com que o Reindeer abaixe a cabeça, faça um som e então troque de direção ou comece a se mexer, o que torna suas chances de ter problemas com eles muito mais baixas. E com isso finalizamos todas as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. E antes de terminar o vídeo, eu só queria esclarecer algumas coisas sobre o canal. Acho que deu pra perceber já que eu não sou do tipo que posta com frequência. Afinal, só de ver as datas em que meus vídeos foram postados, dá pra ver que eu não sou tão pontual em relação a isso. Bem, acho que como vocês devem imaginar, eu tenho uma vida fora desse canal. E digamos que eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter pra me dedicar a ele. Além disso, eu sou um completo iniciante, tanto em edição de vídeo quanto em ser um youtuber. Não é à toa que eu sempre peço o feedback de vocês no final dos vídeos. Por isso é muito importante que eu continue aprendendo. E agora eu sinto que chegou a hora de eu aprender sobre vocês que assistem meus vídeos. Então, o que vocês gostariam de ver aqui no canal? Pode ser qualquer coisa, sugestões de vídeos, críticas, pode mandar bala. Esse tipo de feedback é importantíssimo pra mim, já que eu pretendo melhorar ainda mais. Eu também quero agradecer ao Barone pela fanart espetacular que ele enviou no servidor do Jeansocas. Sério, Barone, você é foda, cara. Enfim, eu espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra dar aquela ajudada, e aproveita e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que tá querendo melhorar no jogo. Falou pra vocês, tenham um ótimo dia e uma boa jogatina.